Fala galera, que satisfação imensurável estar aqui mais uma vez com você, ouvinte. Eu sou Leone Gomes e estou apresentando o Econopapo. Vamos nessa! Hoje nós vamos discutir o tema Um diagnóstico da economia brasileira a partir de 2019. Nos últimos anos, as reformas estruturais se destacaram como uma das principais pautas da condução econômica do Estado brasileiro. O desemprego se intensificou ainda mais após a pandemia. Empresas têm fechado as portas, a inflação começou a se acelerar. A superação da crise causada pelo Covid ainda parece distante. Foi sobre essas questões que conversei com André Roncaglia de Carvalho. Ele é economista e pesquisador, graduado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Economia também pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e foi doutorando visitante da Universidade de Massachusetts e é doutor em Economia do Desenvolvimento pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Atualmente, ele é professor adjunto da Universidade Federal de São Paulo. O nosso programa de hoje conta com um debatedor de alto nível, o economista, professor e pesquisador da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Daci Rodrigues Alves, ele que é o nosso patrono VIP aqui do programa. Vamos acompanhar a conversa. Professor André Roncaglia, o governo aprovou a reforma da Previdência em 2019 e está discutindo no Congresso as reformas administrativas e tributárias. Como é que o senhor enxerga o impacto do que já foi aprovado e do que está sendo proposto sobre a economia brasileira? Isso tem ajudado ou atrapalhado? Acho que, em primeiro lugar, é importante a gente ter em mente que uma reforma previdenciária ela demora muito tempo para ter efeito. Tá? Então, ela, por isso, é considerada uma reforma de longo prazo, porque ela começa a afetar apenas paulatinamente a maneira como o governo vai gastar com essa parte do orçamento público que é destinada à Previdência. Então, já agora 2021, houve uma economia razoável de cerca de 10 bilhões de reais, mas ainda é bastante cedo para a gente dizer se a economia foi muito grande, porque você tem todo o efeito da pandemia. A pandemia afetou tudo, é muito difícil de você estabelecer de maneira decidida e clara qual que é o impacto de uma série de variáveis que estavam vindo em movimento antes da pandemia. Mas já esse ano existe indicação de que houve uma economia cerca aí de 6 a 10 bilhões, a depender de como se mede. Mas ainda assim é difícil saber como que isso vai afetar nos próximos anos. Eu sou muito mais cético à capacidade dessa reforma gerar os efeitos pretendidos. Eu acho que, na verdade, existe muito mais alarde sobre o efeito que essa reforma teve em termos das expectativas dos empresários do que os dados permitem que a gente deduza. Eu acho que tem muita questão de crença sobre o papel dela. Eu acho que é indiscutível que o fato de ter passado essa reforma, ainda com muitas desigualdades internas a elas, porque muitas categorias foram protegidas dos efeitos da reforma, certamente o mercado financeiro olhou com muito bons olhos
né? E eu acho que esse talvez seja o maior trunfo do atual governo perante o mercado financeiro, foi ter conseguido aprovar essa reforma que já vinha em discussão há pelo menos 5 anos antes, né? Pelo menos, mas desde a reforma de 2013, a partir de 2014, a gente já começou a discutir de novo o avanço da reforma da Previdência. Então, nesse sentido, eu ainda acho que é muito cedo para a gente dizer, né, que teve efeitos persistentes, duradouros e positivos sobre a economia. Professor André, essas reformas, muitas vezes, elas têm o intuito de reduzir o papel do Estado na economia. O discurso, regra, é no sentido de que as reformas, elas melhorar o ambiente econômico, vão proporcionar mais condições para que o setor privado possa ser, né, o condutor, o protagonista do processo de desenvolvimento. No entanto, a gente tem observado, dentro desse quadro de pandemia, né, que o governo ele precisa assumir novamente, né, um papel importante no sentido de mitigar, de reduzir os efeitos da crise provocada, como eu disse, pela pandemia. Inclusive, vem se colocando aí, dentro da sociedade, uma falsa dicotomia, né, entre saúde pública e economia. Eu pergunto ao senhor, deixa eu explicar para nós, né, os ouvintes, o Estado, o governo, né, ele só deve, só é aceitável que ele participe desses momentos de crise, né, no sentido assim de controlar mais os efeitos da crise, ou o Estado, ele, independentemente de conjuntura, de cenário, ele ainda é responsável, ele ainda tem um papel importante para a economia. Eu acho que é indiscutível que o Estado tem um papel importante para a economia, muito embora, né, o discurso dos últimos 40 anos tenha sido a tentativa de desmontá-lo, de diminuir a sua participação, numa crença jamais comprovada da capacidade dos mercados de entregar tudo aquilo que a sociedade precisa, principalmente no que diz respeito aos bens públicos, tudo aquilo que está associado à coletividade, a você ofertar elementos essenciais como saúde, saneamento, educação, infraestrutura principalmente. A gente está vendo aí todas as dificuldades com o setor elétrico, principalmente lá no Amapá, onde uma empresa privada não conseguiu atender a população bem no momento da quarentena, e aí uma empresa estatal, né, que hoje está sofrendo para se manter sob propriedade do Estado, que é a Eletrobras, foi chamada então para resolver um problema do setor privado. E isso coloca um ponto muito simples. Se a gente abrir mão das empresas estatais, quem é que vai ajudar em momentos de crise as empresas privadas? Porque tudo que vai acontecer, elas vão dizer, olha, eu não tenho como atender. O meu contrato não permite eu atender nessa situação. E o que a gente precisa não é justificativa e desculpa, a gente precisa atendimento à população. Então esse discurso ele já foi descaracterizado e refutado, não por mim, né, que muitas pessoas podem esse é um professor de esquerda que fica apenas fazendo lavagem cerebral. Não, é o FMI que disse. O FMI vem publicando estudos mostrando que o Estado não pode aparecer apenas em momentos de crise. O Estado é uma peça indutora importante do planejamento e para o desenvolvimento da nação. Obviamente, há graus em que a gente pode discutir com relação à inserção, né, o grau de intervenção do Estado na economia. Isso é absolutamente razoável da gente discutir. Agora, o que não dá é ir simplesmente para um extremo do pêndulo e dizer assim, não, vamos então remover o Estado, deixar o Estado mínimo, né? Só que é o estado mínimo dos sonhos de algumas pessoas que jamais se concretizou e a gente vai deixar a economia andar. E aí, quando tiver problema, a gente vê como resolve. Infelizmente, as pessoas de baixa renda, que são aquelas mais desassistidas, elas já vivem com o estado mínimo. Se você for para grande parte das regiões mais pobres do país, nos territórios onde o Estado não chega, ali já é o estado mínimo. Então, você desmontar ainda mais o Estado com a alegação de que os mercados resolvem,
Eu acho de uma irresponsabilidade tamanha e, fundamentalmente, contrário aos próprios princípios da nossa Constituição Federal, que exige que o Estado tenha uma atuação para garantir direitos universais e garantir condições mínimas de vida à população. E isso até hoje os mercados não entregaram. E só para salientar finalmente que vários países desenvolvidos estão reestatizando uma série de empresas que foram privatizadas, principalmente na área de direitos de utilidade pública, porque não deu certo. Que a qualidade do serviço não atendeu, as empresas não tinham incentivo a investir e garantir o acesso a toda a população, estavam muito mais preocupadas em garantir lucro mais rápido, e isso fez com que a população demandasse, né, a volta da participação do controle do Estado sobre esses setores, principalmente água, energia elétrica, serviço de saúde, né, e assim por diante. Corretíssimo, professor. Inclusive, reforçando o que o senhor está falando, tem um quadro de uma realidade, né, de distribuição de renda, né, historicamente, muito concentrada. Né? É uma realidade assim, inclusive, que vem se agravando por conta da queda do aquisitivo das famílias, perda de renda, de emprego e assim por diante. Nesse sentido, pegaria uma frase da professora Juliana Inhas, que é do INSPER, né, onde ela diz que a desigualdade de renda em meio à pandemia, a gente considerando a nossa atual realidade de pandemia do Covid, né, que nesse quadro, nós todos estamos no mesmo barco, só que ela complementa, né, que estamos no mesmo mar, barcos são bem distintos. Pessoas estão em um bote, enquanto outras estão em um trânsito. O que ela quer dizer com isso, né? Que as condições de resistência, de manutenção, né? As possibilidades de que cada família, de que cada trabalhador, de que cada cidadão consiga, né, passar sem maiores traumas, sem maiores problemas, é bem diferente. Nesse sentido, eu gostaria que o senhor comentasse algumas medidas mitigadoras que o governo federal assumiu, principalmente em relação ao auxílio emergencial e aquele programa PRONAP, né, que foi um programa aberto para facilitar as condições de sobrevivência, de funcionamento das micro e pequenas empresas. A pergunta é, essas medidas, elas são suficientes? Elas realmente responderam às expectativas, atendendo, né, às necessidades desse setor, sejam dos trabalhadores, né, das famílias de trabalhadores, sejam dos pequenos empresários, ou poderia ser ampliado esse programa, estendido, já que a gente sabe, por outro lado, também que foram programas que não atingiram a todo o público, né, a toda a população que precisava. Qual é a avaliação do senhor em relação não apenas a esses dois programas específicos, né, mas a eles e a outras medidas que o governo tem adotado, né, de procurar viabilizar condições para que a crise ela não fosse mais profunda e, principalmente, o país possa se recuperar mais rapidamente dos efeitos da pandemia. Seguimos acompanhando esse debate super interessante com Darcy Rodrigues e André Roncalha. Vamos para um rápido intervalo e já a gente está de volta. Vamos voltar à nossa entrevista. Voltamos ao nosso intervalo rapidinho e vamos voltar a acompanhar a conversa aí com Darcy Rodrigues e André Roncalha. Vamos lá. Então, essa ideia da maré que levanta todos os barquinhos, ela foi proposta por uma condição muito diferente daquela que a gente está vivendo hoje, né? Então, essa ideia de que se você tirar a tributação dos ricos, que eles vão investir suficientemente na economia, vão gerar empregos, e aí esse dinheiro que eles não pagam em impostos vai gotejar para a parte de baixo da sociedade, gerando empregos de qualidade, com renda e assim por diante.
O problema é que a partir dos anos 80, essa ideia ela deixou de funcionar. Por quê? Porque os empregos que a gente gera são empregos de altíssima qualificação. Então, lá nos Estados Unidos já produziu um terrível resultado social, que é uma desigualdade tremenda, que acaba maltratando muito mais mulheres e negros naquela população já, né, sob bastante agitação social. E aí, quando você vem para o Brasil e aplica algo parecido, que é o que hoje ocorre, né? Os ricos no Brasil pagam muito pouco imposto. Então você acaba reforçando uma série de desigualdades. Essa introdução é importante para a gente entender o que o Estado, o governo fez durante a pandemia. Assim que inicia a pandemia, a primeira reação do governo é dizer, vamos esperar para ver como é que fica. Inicia-se um conflito na coordenação da política de imunização, na política inicialmente de proteção contra o vírus, que foi muito mais desorganizadora do que organizadora. Né? Governadores contra o presidente negando uma série de medidas que o seu próprio Ministério da Saúde propunha, isso fez com que a gente demorasse mais para passar pela fase mais intensa do contágio. Depois, o governo demora algumas semanas apenas para liberar os recursos para as empresas, o que é excelente. Ele libera 1,3 trilhão de reais via Banco Central, via bancos, para as empresas. O problema é que 750 mil empresas morreram durante a pandemia. Então são empresas que já vinham numa situação difícil, super endividadas. Quando veio a pandemia e acabou basicamente com as suas receitas, essas empresas quebraram. Então ter crédito é excelente, mas só faz sentido você pegar crédito, você acha que você vai sobreviver. Ninguém vai se endividar mais como empresário se não tiver a segurança das receitas, né, do faturamento chegando numa economia que está paralisada. E por conta da organização do governo federal, ficou mais paralisada do que precisava. Eu cheguei até a publicar alguns textos na revista Le Monde Diplomatique falando da quarentena ioiô, né, que abre, fecha, você não consegue restabelecer as medidas. Então, primeiro ponto, rapidamente liberou dinheiro para as empresas que estavam morrendo. Depois, demora-se meses para liberar o recurso para as famílias. Então, uma briga no Senado, porque essa mesma mentalidade de que o Estado não pode dar dinheiro para as pessoas, senão não vão incentivá-las ao trabalho no momento que elas não podem sair de casa, atrasou o repasse e se tornou mais difícil sustentar a renda das famílias. Então, quando vem o auxílio emergencial, ele vem desfocalizado. Milhões de pessoas que não precisavam ter recebido esses valores receberam, e isso acabou agravando a possibilidade de ele ser estendido no tempo. Então, quando chegou no dia 31 de dezembro, o governo decidiu que a pandemia teria acabado por decreto. Só que o vírus não está nem aí para o decreto. A pandemia continuou, se agravou no país, porque o governo federal insistiu nessa estratégia burra de não fazer uma campanha adequada de imunização, negando dezenas de e-mails da farmacêutica Pfizer oferecendo vacina, e não postergou, não adiou o auxílio emergencial. Ou seja, durante 3 meses do início do ano, as famílias mais pobres não receberam dinheiro. Só que nesse período, Leone, professor Darcy, a gente ganhou 14 bilionários. 14 bilionários. Ou seja, essa retomada que o ministro Paulo Guedes está achando tão linda, ela é uma retomada que eu chamo de retomada em K. Por quê? O mais rico fica mais rico, só que o mais pobre vai ficando mais pobre. Nesse mesmo período agora, com esse crescimento de 1,2%, que gerou explosão na Bolsa de Valores, né? As taxas de juros voltaram a atingir patamares adequados para os investidores em renda fixa, a gente teve perda de renda de 10%. Ou seja, esse crescimento que a gente está vendo não é da população, porque a população está ficando mais pobre. O Brasil está vivendo um esgarçamento do seu tecido social, porque os ricos estão ficando cada vez mais ricos, os transatlânticos, na metáfora, estão ficando maiores, os barquinhos estão quebrando, porque não tem dinheiro nem para manutenção, porque as pessoas estão vendendo panelas para comprar pé de galinha para poder comer alguma proteína. A gente está retrocedendo décadas no combate à fome, porque o governo não conseguiu assumir a sua parte. Primeiro, em controlar a pandemia. Segundo, em imunizar a população quando teve a chance de fazer. E terceiro, trabalhar de maneira tecnicamente adequada o auxílio emergencial para que ele pudesse atender a quem precisa
e manter-se mais tempo vigente, para não permitir que essas pessoas tivessem que sair de casa para conseguir renda. E aí vem a questão das empresas. Qual foi o resultado? As grandes empresas começaram a comprar as empresas menores, adquirindo sua capacidade de trabalho, sua capacidade técnica, e agora elas estão vendo uma retomada. Então a gente sai da economia com a renda e a riqueza mais concentrada e os mercados mais concentrados. Porque agora a gente tem menos empresas que estão oferecendo produtos. E a gente sabe que leão come carne, não é? Então, se você tem poucas empresas no mercado, elas vão cobrar mais caro. E isso tudo dentro de um cenário que a gente pode falar também mais de inflação, que também afeta quem mais? O mais pobre, que não teve a manutenção do seu auxílio emergencial. Então, não apenas ele está recebendo menos, quanto o dinheiro que ele está recebendo, que já caiu muito, né? Caiu de 600 para uma média de 150, 175, vai comprar muito menos produtos agora. Então, a situação calamitosa em que essas desigualdades são muito mais agravadas, muito embora o auxílio emergencial no ano passado tenha promovido a redução mais acelerada da história do Brasil no que diz respeito à queda da desigualdade. Então, em pouquíssimos meses, a gente diminuiu tremendamente a pobreza extrema e a pobreza, e isso custou, né, cerca aí de 7, 8% do PIB para a gente fazer isso. Que não é em si algo caro, mas como eu falei, é muito difícil de você manter algo assim ao longo do tempo. Professor André, você citou aí a inflação e por conseguinte, os impactos dela, né? E eu queria perguntar mais especificamente sobre isso. Em 2019, nós fechamos o ano com a inflação de 4,31%, né? Dentro da meta. E hoje a inflação dos últimos 12 meses ela está acumulada em 8,06%. Então, perguntaria ao senhor, quais são os fatores que têm impactado a elevação da inflação mais recentemente, baseado inclusive nessa sua última fala? Bom, se a gente pegar o último ano, em que a gente teve a pandemia e toda essa situação calamitosa, é essencialmente um choque de oferta. O que é isso? Paralisou a produção. E aí, se tem menos produtos, com um montão de dinheiro que o governo jogou na economia, você tem mais dinheiro correndo atrás de menos produtos. Resultado, o preço desses produtos vai subir. Só que isso não torna essa inflação uma inflação de excesso de demanda. O problema não é que as pessoas estão consumindo mais, porque no período da pandemia a poupança aumentou. Ou seja, as pessoas pouparam porque elas não tinham confiança que o governo iria manter os pagamentos. Então a poupança aumenta. Então, o que causou? Paralisia da produção. Paralisou a produção, diminui o produto, o preço sobe, o que a gente chama de um choque de oferta. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você teve uma aceleração dos preços internacionais dos alimentos. Então, a China, principalmente, assim que ela sai da pandemia, ela começa a estocar aceleradamente alimentos. Então, ela vai comprando mais carne, compra mais minério de ferro, ela vai comprando mais uma série de que a gente chama de commodities que o Brasil vende. Então, a elevação de preço de alimentos e a elevação de preço de minerais, de commodities em geral que a gente vende lá fora, faz com que o preço deles aqui dentro também suba. Principalmente se o produtor está tentando decidir se ele vai vender para fora ou para dentro. Tá? Então, aumentou lá fora, a tendência é aumentar aqui dentro também. O terceiro fator tem a ver com aquilo que o Paulo Guedes disse, que se ele errasse um pouquinho, o câmbio ia para R$5. E o câmbio chegou a quase 6. Ele falou que se ele cometesse 1 ou 2 erros, o câmbio ia chegar em R$5. Bom, chegou a 6, eu acho que ele cometeu pelo menos 4 erros, né? Se a gente for calcular dessa maneira linear. Então, com o câmbio desvalorizando tanto, o que acontece? O preço desse produto em reais fica muito mais caro. A gente não pode esquecer que o Brasil nunca conseguiu autossuficiência em trigo. Então a gente tem que comprar trigo de fora, que é pago em dólar, para poder produzir, né, o tão importante pãozinho da cesta básica, assim como vários outros derivados de trigo. Então quando você soma tudo isso e adiciona a política de preços da Petrobras, que produz, né, um ingrediente importante da economia, que é o petróleo, esse preço também está sendo ajustado ao preço internacional. O resultado qual que é? Alguns preços muito importantes, eles começam a subir. Porque ou a gente está lidando com alimento, que penaliza demais as famílias, que não estão com renda e estão com auxílio emergencial agora em valor reduzido,
E o preço dos combustíveis, que afeta toda a cadeia de produção, né? Que é todo o preço de energia que movimenta a economia, movimenta os transportes, movimenta uma série de compostos associados à energia elétrica, né? Que são as termoelétricas. Então, quando falta energia elétrica no sistema hidrelétrico, a gente tem que acionar as termoelétricas que utilizam derivados de petróleo para produzir energia elétrica. Então, isso tudo faz com que os preços da economia subam. Aí a pergunta é, o Banco Central consegue combater esse tipo de inflação? Pelos instrumentos que ele adota, não. Mas ele tenta combater o quê? Os efeitos que a gente chama de segunda ordem. Então, quando sobe o preço do petróleo, isso vai afetar outros produtos ao longo da cadeia produtiva, como alimentos, como transportes. O Banco Central sobe a taxa de juros para tentar conter essa segunda rodada de elevações que são transmitidas pela elevação de um preço muito importante. Tá? Então é por isso que a gente está vendo esse cenário de uma inflação aí prevista de cerca de 8% para esse ano. Mas são choques, repito, de oferta. Professor André Roncaglia, aqui o nosso Econopapo, eu e o professor Daci, agradecemos muito a sua participação. E eu agradeço também a participação do professor Daci, que hoje aqui foi nosso debatedor com o grande André Roncaglia. Agradeço demais o convite. Agradeço ao professor Roncaglia. Uma verdadeira aula. Creio que vai vir muito, né, para o esclarecimento à população sobre o que tem acontecido no Brasil na atualidade, o que é mais importante, o que precisa ser feito, inclusive, né, no plano das políticas econômicas. Muito obrigado, professor Roncaglia, pela participação. Eu agradeço demais ao Leone, a você, professor Darcy, demais pela conversa e fico à disposição. É isso, pessoal. Esse foi o nosso programa de hoje. Eu queria mais uma vez agradecer imensamente a participação aqui no nosso programa do professor André Roncaglia e também agradecer a participação excepcional do debatedor especial, o Daci Rodrigues. Foram ambos brilhantes aqui no programa do nosso Econopapo. Este programa ele está sob coordenação geral de Leone Gomes e Daci Rodrigues, gravação de Daci Rodrigues, apresentação e edição de Leone Gomes. Aqui eu deixo o meu abraço ao colegiado de Economia, ao centro acadêmico, aos meus colegas do curso de Economia. Um grande abraço super especial aí para o Marcelo do Laboratório de Rádio e a você, ouvinte. A sua companhia é o que aquece o coração do Econopapo. Muito obrigado e até a próxima semana.